Salve, salve, meu aluno! Professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades, iniciando com você, meu caro aluno, mais um super bloco. Vamos conversar um pouquinho sobre o mês de setembro. Vamos fazer uma retrospectiva mensal de atualidades com você, tudo referente ao mês de setembro de 2023. Eu sou o professor Heitor Ferreira. Se você ainda não me acompanha, segue lá o @pergunta pro Heitor. Bom, vamos começar com os eventos de atualidades do mundo, para ter o que? Uma visão geral, tá? Essa visão geral é o primeiro grande ponto para se começar a entender as atualidades do mês de setembro. Eu tenho que criar um arcabouço, uma base sólida que remeta a toda essa estrutura, a toda essa organização sistêmica. E aí, dentro dessa logística, dentro dessa seara, fica muito mais fácil entender o encadeamento de eventos e o que acontece de grande repercussão. Dito isso, bora para o primeiro tema que já está na tela. NASA divulga relatórios sobre avistamentos de objetos voadores não identificados, os famosos OVNIs. Em 14 de setembro de 2023, a NASA apresentou um relatório independente sobre fenômenos anômalos não identificados, que foi encomendado em 2022. A divulgação ocorreu na sede da agência em Washington, nos Estados Unidos. De acordo com a NASA, o objetivo deste estudo é fornecer informações sobre quais dados possíveis podem ser coletados no futuro para esclarecer a natureza e a origem dos objetos voadores não identificados. Professor, como assim? Vamos entender. A NASA vem dedicando boa parte do seu tempo para compreender estes OVNIs. Professor, muitas pessoas se envolveram no projeto? Sim. Para a elaboração do estudo, foi formada uma comissão independente composta por 16 especialistas de diversas áreas do conhecimento. E aí a NASA passa a estudar, todas as aparições, todos os apontamentos, todos os indicativos de objetos voadores não identificados. Professor, isso é importante? Sim, para a gente entender algumas transições, algumas características destes OVNIs dentro da sociedade. Então, nós temos que ficar atento a todos estes elementos. Dito isso, bora para o próximo tópico. O que nós temos? Cúpula do G20 em 2023. A cúpula do G20, realizada em Nova Delhi, organizada pela presidência indiana do G20, contou com a participação de líderes de várias nações, incluindo o Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, que representaram a União Europeia. Os líderes emitiram uma declaração conjunta no final da cúpula, na qual expressaram sua determinação em enfrentar os desafios globais e trabalhar juntos para construir um futuro mais seguro, resiliente, inclusivo e sustentável, tanto para suas populações quanto para o planeta. Dentro desta linha de abordagem, a cúpula do G20 trouxe para a gente tópicos importantíssimos sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, o crescimento econômico sendo forte e sustentável, os objetivos de desenvolvimento sustentável, muitas questões relacionadas ao clima e também ao meio ambiente, a transição digital e a igualdade de gênero. Mas sem sombra de dúvida, o palco mais aquecido da cúpula do G20 foi a continuidade, a extensão dos conflitos na Ucrânia. Este foi um dos pontos mais debatidos. Ademais, o desenvolvimento sustentável também entra muito forte no debate. Foi mensurado a questão do chamado BMD, as reformas em bancos multilaterais de desenvolvimento, a questão da proteção dos pobres, a questão do comércio mais inclusivo
e o desenvolvimento de competências e de trabalho digno. Outro ponto essencial da cúpula do G20, a questão da transição digital. Falando em regulamentação favorável à inovação, acesso aos serviços digitais, economia digital segura e resiliente, criptoativos, ecossistemas digitais seguros. A cúpula do G20 vai trabalhar em um núcleo multicultural. Mas por que, professor? Porque ela vai desde uma questão climática até a questão da disparidade de acesso à informação, de acesso à internet. Professor, interessante, interessante e essencial. Show? Tem mais um detalhe sobre a cúpula do G20 relacionado à África, mas eu falo daqui a pouquinho com você. Agora, vamos para um desafio que 2023 vem tendo muitas dificuldades. A ilha italiana, com uma população de 6 mil habitantes, recebe mais de 7 mil migrantes em apenas 48 horas. Nós estamos falando de Lampedusa. Nos últimos 2 dias, mais de 7 mil pessoas desembarcaram na pequena ilha italiana de Lampedusa, que abriga uma população de pouco mais de 6 mil habitantes. Essa situação crítica levou o prefeito da ilha, o Filippo Manino, e a Agência das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, a expressarem uma preocupação com a sobrecarga imposta à ilha. A Lampedusa, há muito tempo, tem sido uma parada frequente para aqueles que buscam entrar na Europa, a partir do norte da África, tornando-se um ponto crucial na crise migratória. O Manino declarou que a crise atingiu um ponto sem retorno, destacando a dramática natureza deste fenômeno que desafia a função histórica da ilha. A questão referente a Lampedusa é uma das questões mais quentes de 2023, até porque ela chama a atenção de toda a Europa, mas em especial da Itália. Ela chama tanta atenção que a Giorgia Meloni, a primeira-ministra italiana, né, que está ali configurado dentro da chamada extrema-direita, já enfatizou a importância de impedir as chegadas, em vez de concentrar na realocação. A Itália vai fechar as portas de Lampedusa, até porque eu não tenho condição de uma ilha tão pequena, com pouco mais de 6 mil habitantes, receber em uma tacada só 7 mil migrantes. É inconcebível. O primeiro-ministro das infraestruturas da Itália, o Matteo Salvini, caracterizou a chegada como um ato de guerra e afirmou que o governo está determinado a restringir as chegadas. Então, essa questão da ilha de Lampedusa vai ser tópico fortíssimo nas próximas provas. Ativa o seu alerta, porque a chegada de imigrantes vindo do norte e nordeste da África, do Oriente Médio, tem se tornado cada vez mais constante. E aí, alguns eventos extremos, como as inundações catastróficas na Líbia, vão corroborar para quê? Para um aumento sistêmico deste processo migratório. Então, a Europa vai achar meios de diminuir esta entrada. Dentro dessa linha, eu apresento para você mais um ponto: as inundações na Líbia. Olha isso. ONU relata que o número de vítimas fatais em Derna aumentou para 11.300. De acordo com um relatório recente da Organização das Nações Unidas, o trágico número de vítimas fatais resultantes das devastadoras inundações na cidade costeira de Derna, no leste da Líbia, agora chega a pelo menos 11.300 mortes. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, a OCHA, também informou que outras 170 pessoas perderam a vida devido a inundações fora de Derna. Professor, o que é isso? Eventos climáticos extremos. Estes eventos climáticos extremos
eu quero que você entenda o seguinte, olha para mim. No ano de 2023, ele vem crescendo muito. A ONU relata que mais de 40 mil pessoas foram deslocadas do Nordeste da Líbia como resultado dessas chuvas extremas, desencadeadas pela tempestade Daniel. Então, a tempestade Daniel é o que ocasiona este alto número de mortes dentro da Líbia. E agora a grande questão é: há uma tensão muito grande no ar se essa população da Líbia não vai começar a migrar maciçamente para outras partes do globo, em especial para a Europa. Então, há uma preocupação muito grande dentro dessa estrutura. Professor, as crianças foram afetadas pela tempestade Daniel ali na região próximo a Derna? Sim, quase 300 mil crianças foram afetadas pelas inundações provocadas pela tempestade Daniel e enfrentaram um maior risco de doenças como cólera, desnutrição, diarreia e a desidratação. Então, a OSHA vem se preocupando muito. O Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários está muito atento com essa situação na Líbia, tentando prestar o máximo de socorro possível. Mas a gente sabe bem que um evento climático extremo como esse é muito difícil de se resolver. Então, esse problema tende a se arrastar por algum tempo. Dito isso, falando em crise, vamos para a América Latina, que nós temos uma crise séria em curso. A crise na América Latina. Imigrantes enfrentam perigos na selva colombiana em busca da fronteira com os Estados Unidos. Olha só sobre o que é que nós estamos falando aqui. Preste muita atenção. A crise migratória que assola a fronteira entre os Estados Unidos e o México está se refletindo em outras partes do continente americano, como o Panamá, registrando um aumento significativo de imigrantes. Até setembro de 23, o país testemunhou a passagem de um recorde de 400 mil imigrantes, com mais da metade sendo crianças e bebê. Esses imigrantes provêm principalmente da Venezuela, do Equador e do Haiti. O número acumulado deste ano é quase o dobro do registrado em 2022. E perceba, nós estamos falando aqui apenas de setembro de 2023. As autoridades da América Latina estão observando um aumento exponencial no número de pessoas em deslocamento, com as travessias no Panamá aumentando em 20% somente em setembro, em comparação ao mês de agosto. Nossa, professor, então há esse crescimento? Sim, esse crescimento traz um desafio muito interessante e perturbador. O desafio central desta população que está em busca do tão sonhado sonho americano perpassa por uma rota extremamente perigosa, conhecida como a região do Darién. A região do Darién, situado entre Colômbia e o Panamá, é uma região onde se concentra uma vegetação muito densa e a presença de muitos narcotraficantes. Aí, obviamente, a população composta de forma majoritária, tá, por crianças e bebês, há um risco muito grande, mas a população está enfrentando, cortando uma das selvas mais perigosas do mundo para tentar chegar aos Estados Unidos da América. E é por isso que a OIM, a Organização Internacional para as Migrações, está olhando de forma muito constante para a América, para se entender os impactos disso. Professor, e isso é perturbador? Sim. O presidente do México, o Andrés Manuel López Obrador, convocou uma reunião com ministros das Relações Exteriores de 10 países da América Latina para discutir a crise migratória, destacando que esse é um problema estrutural, que requer uma abordagem conjunta. Então, sem sombra de dúvida, essa passagem, essa busca
por entrar nos Estados Unidos está gerando muitos problemas dentro da América Latina e, obviamente, colocando centenas de milhares de vidas em risco. Nessa seara, vamos falar de mais um evento climático extremo, a seca que assola o rio Mississippi. Olha o tamanho do problema. Meu aluno, seca histórica assola o rio Mississippi nos Estados Unidos e a água do mar avança em seu curso. Os níveis de água no rio Mississippi estão se aproximando de mínimas históricas pelo segundo ano consecutivo. E a falta de chuvas substanciais nas previsões sugere que estes níveis podem diminuir ainda mais nas próximas semanas. Essa crise está se desencadeando uma emergência de água potável no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, uma vez que a água do oceano está fluindo rio acima, aproveitando-se do fluxo excepcionalmente fraco do rio. Qual é o problema? A água oceânica não é uma água boa para consumo. E essa região de Louisiana, nos Estados Unidos, usa a água do rio Mississippi de forma estrutural. Os medidores de água ao longo de aproximadamente 640 quilômetros dentro do rio Mississippi, desde a foz em Oio até Jackson, no Mississippi, estão todos em níveis críticos ou abaixo disso, de acordo com a NOAA, a Administração Oceânica Atmosférica, e do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Professor, o que isso significa? Os eventos climáticos extremos, fazendo com que a chuva não caia onde deveria cair e normalmente se cai nesta época do ano, está gerando um problema socioeconômico, está gerando um dano para toda a comunidade. Olha o tamanho dos impactos ambientais dentro dessa sociedade. E, professor, aí complicou, hein? Complicou. Para sair um pouco das catástrofes ambientais, vamos falar da Coreia do Norte, do senhor Kim Jong-un. Vem aqui. Professor, o que nós temos? Coreia do Norte afirma à ONU que a construção de autodefesa é a única alternativa. A Coreia do Norte está se fortalecendo. Isso não é uma dádiva de 2023. Isso é um cenário que ela vem construindo ao longo dos últimos anos. A Coreia do Norte, junto com a China, ela vem se colocando em oposição maciça ao Ocidente. Ah, é, professor? Sim. E aí, sem sombra de dúvida, esta posição, em oposição ao Ocidente, faz com que as lideranças e o próprio Kim Jong-un, que é o grande líder da Coreia do Norte, invista maciçamente no quê? Em armas, em exército, para mostrar o seu poderio e, obviamente, afastar ali o Ocidente da região. Agora, vem aqui, vamos entender este processo. O embaixador da Coreia do Norte na Organização das Nações Unidas declarou na terça-feira, 26 de setembro de 2023, que os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão empurrando a Península Coreana perigosamente perto de um conflito nuclear. Vale ressaltar aqui que a Coreia do Norte, olha para mim, é um dos países no mundo que mais tem investido em armas nucleares. Então, nós temos um perigo iminente. Eita, professor, o que mais? Diante dessa situação, ele afirmou que seu país não tem alternativa senão intensificar ainda mais o desenvolvimento de suas capacidades de autodefesa, em seu discurso na Assembleia Geral da ONU. O embaixador Kim Song, em seu último dia na reunião anual de líderes globais na ONU, enfatizou que o ano de 2023 foi marcado como um período extremamente arriscado e que a Península Coreana se encontra em uma situação crítica, com a iminência de uma guerra nuclear.
eu ressalto aqui para você, né, de forma muito sistêmica, que a Coreia do Norte, assim como a Coreia do Sul, ela não está em paz. Como assim, professor? No ano de 2023, no ano de 2023, sela uma data, uma efeméride importante. São 70 anos do armistício. Mas aquela guerra na Coreia que começa em 50 e se estende até 53, quando eu tenho o armistício, ela faz com que a península seja um ponto próximo de uma ebulição a qualquer momento. Então, sem sombra de dúvida, há um medo, há uma preocupação da possibilidade de uma eclosão de um conflito nuclear envolvendo as Coreias. E aí, sem sombra de dúvida, isso vai respingar em outras nações dentro da sociedade global. Então, a Coreia do Norte vem se mostrando muito sólida e, obviamente, informando formalmente que o Ocidente e a Coreia do Sul não estão deixando oportunidades para a Coreia do Norte e que isso pode gerar uma guerra. Nossa, professor, não tinha parado para pensar. Tem que parar para pensar. Agora, lembra que eu falei que a gente ia falar da África na cúpula do G20? Chegou a vez dela. Vem aqui. Olha só. União Africana aceita como membro permanente do G20 durante a cúpula na Índia. A União Africana recebeu o status de membro permanente no G20, um grupo composto pelas nações mais ricas e influentes do mundo, conforme anunciado pelo primeiro-ministro indiano, o Narendra Modi, durante a cúpula do G20 em Nova Delhi, na Índia, no sábado, 9 de setembro. A União Africana, que representa 55 estados membros no continente africano, agora desfruta do mesmo status que a União Europeia, sendo o único bloco regional com plena participação no G20. Anteriormente, a União Africana era considerada uma organização internacional convidada. Professor, o que isso significa? A partir da cúpula do G20, agora, além da União Europeia, eu tenho a União Africana assumindo uma cadeira cativa dentro destas maiores economias globais. O G20, que era composto pelos 19 países mais ricos e a União Europeia, tá? O que eles representam ali, algo próximo a 85% do PIB global e mais de 75% do comércio global, agora vai ter também estes países da União Africana, que são basicamente 55 estados membros. Ah, professor, isso é importante? Sim, isso é muito importante, tá? E o Modi convidou o presidente da União Africana, o Azali Assoumani, a se juntar ao G20 como membro permanente, mostrando a força e o valor que está sendo dado ao continente africano. Esta cadeira cativa coloca o continente em uma outra prateleira dentro dos debates geopolíticos na atual conjuntura. Agora, vamos falar da Arábia Saudita e de biotecnologia. Olha lá, a PwC afirma que a Arábia Saudita tem potencial de se tornar um polo global em biotecnologia. Olha isso. À medida que a indústria de biotecnologia assume uma importância crescente na economia global, a Arábia Saudita emerge como um candidato potencial para liderar esse setor em sua região e se tornar um centro de excelência reconhecido mundialmente. Essa é a principal conclusão de um relatório elaborado pela Strategy e Middle East, uma consultoria de negócios para o Oriente Médio pertencentes à PwC. Professor, o que é que isso significa? Isso significa que a biotecnologia, que se dedica a desenvolver produtos e soluções a partir de processos celulares e biológicos,
está experimentando um crescimento global gigantesco nas últimas décadas. E agora eu tenho esta expansão e eu tenho a Arábia Saudita se colocando como uma importante liderança neste segmento, querendo agora ser o grande polo global. Professor, como assim? O relatório aponta que a Arábia Saudita precisa intensificar seus esforços em 4 áreas, tá? Primeiro, ampliar os investimentos públicos e atrair capital privado para o desenvolvimento de tecnologias, o chamado PPP, parceria público-privado. O segundo, expandir a capacitação da força de trabalho, já que eu estou falando de biotecnologia, eu tenho que ter mão de obra qualificada. Terceiro, desenvolver infraestrutura de última geração. Isso é óbvio quando se fala em biotecnologia. E o quarto, estabelecer uma estrutura de regulamentação e incentivos sólidos. E aí, os pesquisadores acreditam que em um ecossistema de biotecnologia robusto pode corroborar de forma significativa para a diversificação econômica da Arábia Saudita e ajudar o país a acelerar a inovação, solidificando a sua posição como referência regional e global neste campo. Olha o tamanho deste evento. É algo gigantesco. É colocar a Arábia Saudita em uma posição de grande relevância global. Eu vou colocar os olhos mundiais para ela. Assim como nós temos em Taiwan, por conta dos chips e semicondutores, a Arábia Saudita quer se tornar um polo na mesma intensidade com a biotecnologia. Agora, vamos falar de Estados Unidos, vamos falar de Vietnã. Olha o que nós temos. Assessores de Biden realizam reunião com o Vietnã para discutir acordo militar que pode ter implicações na relação com a China. O que nós temos aqui? O governo do presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, está em discussões com o Vietnã para um possível acordo que representaria a maior transferência de arsenal da história entre os dois países, que foram ex-adversários durante a Guerra Fria. Essa iniciativa, se concretizada, poderia potencialmente provocar a China e contornar a Rússia. O acordo em questão está em fase de consideração e poderia ser finalizado no próximo ano. Marca um novo capítulo na crescente parceria entre Washington e Hanoi. Ele envolve a venda de uma frota de caças norte-americanos F-16 em um momento em que o Vietnã enfrenta tensões com a China no Mar da China Meridional, de acordo com fonte próxima às negociações. Professor, o que nós temos aqui? A termologia Guerra Fria 2.0 ficando cada vez mais quente. Uma das considerações feitas pelos Estados Unidos de Biden para oferecer condições financeiras especiais na compra de equipamentos é que isso poderia ajudar o Vietnã a se afastar das armas russas de baixo custo que tradicionalmente utilizam. Então, a Casa Branca e o Ministério de Relações Exteriores do Vietnã não fizeram ainda comentários públicos sobre essas discussões, mas ao que tudo indica, a tramitação está ocorrendo por debaixo dos panos. E isso traz uma grande irritação para a China, uma vez que os Estados Unidos está se aproximando cada vez mais da sua região. Agora, usando o Vietnã para demonstração de força ali no Mar da China Meridional. É um tema quentíssimo. E para fechar as atualidades mundiais de setembro, vem aqui para o último tema. Governo informa que números de vítimas fatais de terremoto no Marrocos ultrapassa 2.100. Olha isso. A televisão estatal marroquina
divulgou que o número de mortes confirmadas devido ao terremoto que atingiu Marrocos em 8 de setembro de 23 chegou a 2.122 pessoas, com 2.421 pessoas feridas, de acordo com o comunicado do Ministério do Interior. O terremoto, com uma magnitude de 6,8, teve seu epicentro nas montanhas do Alto Atlas, no Marrocos, e foi o mais poderoso a atingir a região em pelo menos 120 anos, de acordo com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Professor, mais um evento climático extremo? Mais um. 2023 vem sendo marcado por este grande número de eventos climáticos extremos e cada vez mais pessoas se deslocando, pessoas morrendo por conta destas fatalidades. Dito isso, fechamos a parte de atualidade geral, né, mundial. Agora a gente olha para o Brasil. Vem aqui, bora começar a falar do Brasil. Quando nós falamos de atualidades em setembro com foco no Brasil, eu tenho que ficar atento com os eventos e seus desdobramentos. Lembrando sempre, tá? Estes eventos e seus desdobramentos são sempre temática importante. Então, bora para o primeiro. Brasil registra, olha isso, a quinta maior taxa de crescimento do PIB entre os membros do G20. O Produto Interno Bruto do Brasil teve o quinto maior crescimento no segundo trimestre de 2023 entre os países membros do G20, de acordo com um ranking da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Lembrando, OCDE, que o Brasil está buscando uma cadeira, tá? O Brasil vem aí pleiteando uma cadeira faz alguns anos. A economia brasileira é a mais robusta da América do Sul, registrou um crescimento de 0,9% no segundo trimestre de 23, em comparação com o trimestre anterior, conforme os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Alguns dos destaques no ranking incluem a Indonésia, que teve um crescimento de 3,9%, e a Turquia, com um aumento de 3,5%, logo após as eleições presidenciais realizadas em maio no país. E aí a Turquia tem um fomento interessante, que é a manutenção do Erdogan à frente do país, né? A maior economia do mundo, os Estados Unidos, apresentou um crescimento de 2,1%. A China também cresceu, né, com um aumento de 0,8%. O Japão representou um crescimento de 1,5%. Então, há uma característica bem interessante e bem positiva, né, nesta conjuntura geopolítica global. Mas, obviamente, há sempre uma grande tensão no ar, né, por conta dos problemas, dos impactos e das mudanças geopolíticas que tendem a ocorrer com muita flexibilidade. Dito isso, bora falar de incêndios florestais, porque o Brasil não está livre deles. Incêndios florestais. Amazonas tem o segundo setembro mais crítico desde 1998. Olha isso. O estado do Amazonas registrou o segundo maior número de queimadas para setembro desde 1998, quando começou o monitoramento. Os dados foram fornecidos pelo INPE, no seu programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e foram utilizadas até sexta-feira, 29 de setembro de 2023. Isso marca, olha só, isso marca o pior setembro registrado na história do monitoramento, com um total de 6.871 focos de incêndio. O único setembro pior foi no ano anterior, com 8.659 focos de incêndio. Quando eu falo de ano anterior, entenda bem, nós estamos falando de 2022. Então, desde o 1998, quando
o INPE começa com a sua medição oficial. 2022 e 2023 foram os 2 piores anos no que tange aos incêndios no Amazonas. E, professor, tem algum detalhe? Tem. Tradicionalmente, o mês de setembro é o mês mais severo de queimadas devido à estiagem na região amazônica e no bioma da Amazônia Legal. Mas, obviamente, esse crescimento está gerando um grande mal-estar. A situação não apenas preocupa com relação à sustentabilidade, ao meio ambiente, ela também preocupa com os efeitos diretos na saúde das pessoas que vivem nessa região do Amazonas, em áreas circundantes. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e a WWF Brasil, as queimadas na Amazônia contribuíram para um aumento nas internações hospitalares por problemas respiratórios nos últimos 10 anos, entre 2010 e 2020, especialmente nos estados da Amazônia Legal brasileira, como o Pará, o Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Acre. Eita, professor, tem algum detalhe? Temos. No Amazonas, 87% das internações estavam relacionadas às altas concentrações de fumaça, enquanto no Pará registrava 68% e no Mato Grosso e Rondônia 70%. Então, as doenças decorrentes da concentração de partículas poluentes derivadas da queimada foram responsáveis por 70% das internações hospitalares nos 4 estados analisados. A queimada, além de fazer um grande mal-estar para o meio ambiente, para a sustentabilidade, para a preservação ambiental, ela também está prejudicando a vida da população e a condição de saúde. Dito isso, bora para o próximo tópico que está relacionado. A estiagem provoca uma situação de emergência em 15 cidades do Amazonas. A seca severa que afeta o estado do Amazonas está levando à situação de emergência em 15 municípios, principalmente nas regiões das calhas dos rios Juruá e Solimões, nas regiões do Alto e Médio Solimões. Além disso, 40 municípios estão em estado de alerta e 5 estão em estado de atenção. No total, cerca de 111 mil pessoas estão sendo afetadas pela estiagem. A previsão é que a situação piore em outubro, quando a seca deve se intensificar. A Defesa Civil estima que, até dezembro, cerca de 500 mil pessoas no Amazonas sofram efeitos da estiagem devido à influência do fenômeno climático, o El Niño, que inibe a formação de nuvens de chuva na região. O aquecimento do Atlântico Tropical Norte também contribui para a redução das chuvas na Amazônia. Professor, o que isso significa? As mudanças globais afetando diretamente o clima em diversas regiões do Brasil. Obviamente, o fenômeno El Niño muda o foco de chuva e está concentrando muita chuva na região sul, causando diversos danos, né? Ciclones extratropicais, mas está mudando e deixando a região norte em uma estiagem muito grande, e isso é preocupante ao extremo. Dito isso, vamos falar de desemprego, uma informação importante e positiva para o Brasil, né? Olha lá, taxa de desemprego cai para 7,8% no trimestre encerrado em agosto, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa média de desemprego no Brasil caiu para 7,8% no trimestre móvel encerrado em agosto de 23, de acordo com o IBGE. Olha no detalhe, essa é a menor taxa registrada desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015, quando foi de 7,5%. Essa queda de meio ponto percentual em relação ao trimestre anterior, de março a maio de 23, e uma redução de 1,1 ponto percentual em comparação ao mesmo período do ano anterior. Professor, o que isso significa?
O total de pessoas desempregadas foi de 8,4 milhões no trimestre encerrado em agosto, o menor número desde junho de 2015, quando foi de 8,5 milhões. Essa redução ela é muito importante, né? A pesquisa do IBGE também revelou que o número de empregados com carteira assinada no setor privado chegou a 37,24 milhões, o maior contingente desde fevereiro de 2015. Então, nós podemos perceber uma retomada na economia brasileira. Quanto mais pessoas empregadas, melhor, porque eu tenho uma evolução econômica. Essa população que é parte da PEA, a população economicamente ativa, se ela estiver empregada, obviamente, eu tenho um crescimento, tá? Tem um detalhe importante: o rendimento salarial, o rendimento real habitual, bruto ali, né, no trimestre encerrado em agosto foi de R$ 2.947, o que mostra uma estabilidade em relação ao trimestre anterior de crescimento. Então, esse quesito de média salarial ponderada também está positivo. Agora, vamos falar de meio ambiente e de petróleo. Opa, petróleo, professor? Sim. Olha isso. IBAMA concede a primeira licença para atividades petrolíferas na margem equatorial. Deixe-me dizer uma coisa, isso não significa, olha para mim, que nós vamos começar a extrair petróleo desta região, tá? Ah, não, professor, ainda não. Calma lá, calma lá. O que eu tenho, na verdade, é, com muita clareza, uma possibilidade de fazer uma prospecção. A prospecção, por que que ela é importante? Porque se na análise for constatado que existe a possibilidade de extração de petróleo nessa foz do Amazonas, existe a possibilidade, sem o dano e o grande risco ambiental, aí a gente pode dar um passo para a extração. Por enquanto, é apenas uma prospecção. Então vamos lá. Olha isso. O IBAMA emitiu a primeira licença ambiental para atividades de petróleo e gás na margem equatorial, uma região que se estende do litoral do Amapá até o Rio Grande do Norte e é considerada o que nós chamamos de nova fronteira de exploração petrolífera do Brasil. Esta autorização permite que a Petrobras inicie pesquisas na região, especificamente nos blocos BM POT 17 e o POTM 762, localizado na bacia Potiguar, em alto mar. A margem equatorial é uma área de grande interesse para a exploração de petróleo devido ao potencial de reservas significativos. Estudos internos da Petrobras indicam que um único bloco na região pode conter mais de 5,6 bilhões de barris de petróleo. Isso aqui nós estamos falando de muitos milhões, na verdade, de muitos bilhões de reais. Eita, professor, interessante, interessante e essencial. O debate é muito controverso? Claro que sim, porque nós estamos falando de uma possível extração de petróleo em uma região extremamente delicada. A prospecção não garante que haverá exploração, garante simplesmente que haverá um estudo detalhado. Então, a decisão recente de emitir uma licença para a Petrobras na margem equatorial é um desenvolvimento relevante nesse contexto de prospecção petrolífera. Mas a questão continua sendo extremamente complexa e controversa, tá? O governo do presidente Lula afirmou que estava discutindo internamente o assunto e que qualquer decisão futura consideraria a exploração responsável e a preservação ambiental. Mas, obviamente, há sempre aquele risco. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Dito isso, vem aqui, olha só, descoberta arqueológica no sul do Piauí
revela sociedade indígena com expertise em tecelagem. Eita, professor, a descoberta de um esqueleto durante escavações no sul do Piauí revelou indícios de que os indígenas da região dominavam a técnica de tecelagem. A pesquisa foi conduzida pela UFPI, a Federal do Piauí, e pela UFMG, a Federal de Minas Gerais, e, obviamente, pela Univasf, a Federal do Vale do São Francisco, no Parque Nacional da Serra das Confusões. Eles identificaram vestígios relacionados à fabricação de fibras e tecidos utilizando o algodão nativo, o que proporciona uma maior compreensão do processo de manufatura desses materiais. Que isso, professor? O esqueleto encontrado pertencia a um indivíduo adulto do sexo masculino que foi sepultado com 2 braceletes e um colar feitos a partir de contas de ossos polidos manualmente. E aí, obviamente, o professor Gregory Van Havre, da UFPI, destacou que as descobertas arqueológicas recentes indicam a presença de uma população indígena que dominava a tecnologia de tecelagem. Esse tipo de descoberta tende a cair em prova, tá? A próxima etapa da pesquisa agora envolve a datação com carbono 14 de um osso coletado em 2022. Essa análise está sendo conduzida pelo Laboratório de Ciências do Clima e de envolvimento na França, sobre a responsabilidade da professora Christine Raté. E a expectativa é que essa datação forneça informações valiosas sobre a antiguidade desse sítio arqueológico, mas, acima de tudo, é um grande elemento sistêmico de ter uma tribo no nosso país que já era conhecedora da técnica de tecelagem. Isso é um grande avanço. Agora, vamos falar de estresse térmico. Opa, professor, tema importante, sempre vai ser. Estudo revela que 38 milhões de brasileiros enfrentam o estresse térmico. Um estudo realizado pelo Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro conclui que 38 milhões de brasileiros estão expostos ao estresse térmico, um fenômeno climático que pode causar problemas de saúde, especialmente em pessoas com condições médicas pré-existentes. O estresse térmico ocorre quando as condições climáticas fazem com que a temperatura corporal não se mantenha nos ideais 36,5 graus para o organismo humano. O Brasil tem enfrentado uma forte onda de calor, com recordes de temperaturas registrados em 4 capitais do Sul e Sudeste, em 24 de setembro de 23, de acordo com o INMET, o Instituto de Meteorologia. As cidades afetadas foram Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Professor, o que é isso? O estresse térmico vem trazendo muitos problemas, né? A pesquisa coordenada pela professora Renata Libonati, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, teve como objetivo analisar o estresse térmico da América do Sul ao longo dos últimos 40 anos. O estudo leva em consideração as considerações, né, e índices bioclimáticos que consideram não apenas a temperatura, mas também a umidade do ar e o vento para calcular os níveis de estresse. O estudo se concentrou em 31 principais cidades da América do Sul, com mais de 1 milhão de habitantes, das quais 13 estão no Brasil. Nossa, professor, então há um estudo sistêmico para analisar o estresse térmico? Sim. E este estresse térmico, não tenha dúvida, é temática de prova, tá? É temática de prova. Já que nós estamos falando dessa questão ambiental, vamos para o Rio Grande do Sul. Então vamos lá. O maior desastre natural do Rio Grande do Sul nos últimos 40 anos. Que isso, professor? É disso que eu estou falando. Preste muita atenção, preste muita atenção. A passagem de um ciclone extratropical pela região sul do Brasil provocou fortes chuvas e resultou em 27 mortes,
até o momento no estado do Rio Grande do Sul. O sistema também causou enchentes, danos em casas, queda de árvores e destruição de pontes, tornando-se o maior desastre natural dos últimos 40 anos na região. Marca isso, ó, isso aqui é tema de prova. O ciclone atingiu o Rio Grande do Sul em julho deste ano, já havia causado 16 mortes. Segundo o governo gaúcho, ocupava o posto de maior desastre natural até então. Santa Catarina, outro estado atingido pelo sistema, registrou uma morte. Professor, este ciclone extratropical que está passando, né, com uma frequência grande em 23, está relacionado ao quê, tecnicamente falando? Aos efeitos do El Niño, que o Brasil e a América está em incidência em 2023. Mas, toda vez que eu tenho um desastre neste nível, sendo o maior em 40 anos, isso é uma temática possível de prova. Agora, vamos falar de temperatura novamente, olhando para o Brasil. Brasil enfrentará uma onda de calor excepcional com temperaturas atingindo entre 40 e 45 graus e risco de vida, conforme informado pela Metsul. A Metsul Meteorologia está emitindo um alerta para um episódio excepcional de calor que afetará grande parte do Brasil nos próximos dias. As temperaturas esperadas para esta semana e a próxima deverão superar significativamente os valores médios históricos de temperatura máxima em todas as 5 regiões do país, com potencial para a quebra de recordes, inclusive recordes absolutos para o mês de setembro. Professor, o que isso significa? Uma massa de ar extremamente quente cobrirá o Brasil. E isso está afetando com muita intensidade as temperaturas, fazendo com que a gente tenha uma grande elevação. Esta situação é muito preocupante porque dentro desta elevação nós temos problemas e impactos grandiosos com relação ao bem-estar da população. Ah, é, professor? Sim. Então, a elevação de temperatura faz com que o risco de vida aumente muito em nosso país. Agora, vamos para algo na área da saúde. Temos aqui um ponto importante. O Supremo Tribunal Federal anula a aplicação da tese do marco temporal na demarcação de terras indígenas. Professor, que isso? No dia 21 de setembro de 23, o STF rejeitou a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas com um placar de 9 votos a favor e 2 votos contra. A decisão estabeleceu que a data da promulgação da Constituição Federal de 5 de outubro de 88 não pode ser utilizada como critério para definir uma ocupação tradicional das terras por comunidades indígenas. Esse veredito foi proferido durante o julgamento do recurso extraordinário, que possui repercussão geral. Diante disso, o plenário irá elaborar a tese que será usada como referência para resolver pelo menos 226 casos semelhantes que estão aguardando essa definição, uma mudança no marco temporal. Professor, por que isso é importante, tá? Por que isso é importante? Essa mudança faz com que a gente possa revisitar as balizas, os parâmetros para se entender o território de demarcação indígena. E, obviamente, é uma vitória para os povos indígenas, para as comunidades tradicionais. A ministra Carmen Lúcia, ao apresentar o seu voto, destacou que a Constituição Federal assegura aos povos indígenas a manutenção de sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos sobre as terras tradicionalmente ocupadas. No ano em que 2023, a primeira Constituição brasileira foi traduzida para uma língua indígena, a Nhengatu, também conhecida como Tupi moderno. Então, esta mudança é muito importante para a preservação do território indígena. Agora sim, para a gente fechar, um elemento na área da saúde, vamos falar da Anvisa para fechar este importantíssimo mês de setembro. E aí, para fechar a derradeira notícia, Anvisa aprova pesquisa clínica com terapia de células CAR-T no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
concedeu a autorização à Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, em colaboração com o Instituto Butantan, para iniciar um ensaio clínico no Brasil com um medicamento especial baseado em células geneticamente modificadas, conhecido como as células CAR. Esse avanço na pesquisa tem o objetivo de melhorar o tratamento de cânceres hematológicos do sangue. Professor, então, o Brasil trazendo aqui um tratamento inovador usando a biotecnologia avançada? Sim, os estudos se encontram na fase clínica inicial, a fase 1/2, e visam avaliar a segurança e a eficácia do tratamento em pacientes com leucemia linfóide aguda B e linfoma não Hodgkin B, que tenham recidividade, né, ou se mostrado resistentes ao tratamento convencional. Então, nós temos aqui o Sistema Único de Saúde, Instituto Butantan, todos trabalhando para esta estrutura junto com a Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto. Isso é um marco para a saúde no Brasil, tá? Após 104 dias de avaliação documental pela Anvisa e 144 dias de resposta às exigências trabalhadas pela Funderp, a aprovação para o início do ensaio clínico foi concedida. Detalhe, desde 2020, a Anvisa registrou 3 produtos de terapia gênica CAR-T para o tratamento de leucemias, linfomas e mielomas, bem como 2 produtos de terapia gênica para doenças genéticas raras desenvolvidas por empresas farmacêuticas de biotecnologias internacionais. Atualmente, mais de 40 ensaios clínicos com produtos de terapias avançadas e experimentais foram aprovados pela Anvisa no Brasil. Então, nós temos aí esta terapia gênica CAR-T sendo desenvolvida por pesquisadores brasileiros, e isso é um grande marco. Dito isso, bate aquele print, meu aluno. Printou? Marca lá o @pergunta pro Heitor, já segue o professor e vamos juntos até a sua aprovação. Um grande abraço e até a próxima.